classe, era acompanhamento para saber como é que o aluno devia fazer, como é que se devia fazer com o aluno, para o aluno aprender. Então, essas coisas todas a gente foi apreendendo e foi aplicando e foi, né? Depois se começou a estudar Piaget. Essas alturas a gente já sabia que era importante passar a situação, problema para o pessoal. Então, a gente foi crescendo de alguma maneira. O que aconteceu é que lá no Santa Bernadette a organização cresceu e crescemos nós todos. E então nós fomos guindados ao nível de sistema e tentamos fazer essas mesmas coisas num nível diferente, né? No nível para todo mundo, o que foi realmente muito difícil. E como a senhora recebeu o convite de ir para a secretaria? Eu sinto todos os convites, hoje até não, o seu até eu não fiquei assustada, mas todos os convites me assustam muito, sempre me assustaram. O que é que eu vou fazer na secretaria? Eu não entendia, eu achava um absurdo, eu não tinha... Ali no pequenininho eu sabia trabalhar, mas trabalhar no grande eu não sabia como era, não. Mas a Rama insistiu e eu aí resolvi ceder e fui. Mas em geral é assim, os convites sempre me atrapalham. Tem algum motivo para essa insistência naquele momento? Motivo para eles insistirem para eu ir? A senhora chegou a pensar? Não, eu vi que eles estavam precisando mesmo de alguém. E vi que, de alguma maneira, eu tinha alguma habilidade. E o que eu queria falar um pouco é nessa linha desse motivo. Quer dizer, sim. Você falou durante esse tempo todo no Santa Bernadette, no colégio privado. Como era o sistema público naquele período? Quer dizer, como é que é trazer esse grupo de um colégio privado para cuidar de um sistema público? Como era que... Vou te dizer, primeiro, o Santa Bernadette era um colégio privado que estava preparando professoras para o sistema público. Isso era, claro, se fazia questão de dizer, as freiras faziam questão de dizer, e as pobres das meninas eram massacradas, porque elas tinham que ir para a escola pública. Era isso que era o motivo grande, era esse, era trabalhar com os pobres meninos da escola pública. Houve, inclusive, o trabalho nos Alagados, numa escola municipal dos Alagados, e houve dentro do Santa Bernadette, do turno da tarde, uma escolinha com os alunos dos Alagados, em que as alunas do Santa Bernadette faziam desde a matrícula, a direção, a orientação, a coordenação, e faziam regência de classe, as turmas se revezando e fazendo tudo isso. Quer dizer, havia essa coisa. Na ida para a Secretaria de Educação, Rama conhecia o trabalho da gente e queria o trabalho da gente. E eu só sabia fazer aquele trabalho, ele sabia disso. E depois, já chegando o doutor Navarros e Mateus, professor Antônio Mateus do Amaral Leal, a gente dizia, olha, o trabalho é assim, 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 as pessoas tais e quais, que você até conhece, porque naquele tempo todo mundo se conhecia mesmo, né? Essas pessoas podem ajudar nisso e naquilo outro. E todo mundo foi para lá, Maria Augusta Rosa Rocha, Raimundo Duarte, Lúcia Ito Rocha, Dorival Oliveira, as pessoas todas que trabalhavam, quase todas as que trabalhavam no Santa Bernadette foram convidadas para ir para o... E foram? Foram convidadas, fizemos o grupo. E como era, então, o sistema público? Sim, a grande pergunta. O sistema público, você tinha as escolas, vou ver se eu digo de cima, né? Da secretaria, vou fazer o que se fazia naquela época. A Secretaria de Educação, você tinha um departamento de ensino primário, um departamento de ensino médio e um departamento de ensino superior. O departamento de ensino primário tinha uma parte de administração, uma divisão de administração, uma divisão técnico-pedagógica, uma divisão de atendimento ao estudante, como o departamento de ensino médio também tinha tudo isso e outras mais, como o de ensino superior também tinha. Essas coisas todas desaguavam nas escolas e desaguavam mal ou bem
Na escola, o que havia era o diretor indo cobrar do secretário, do diretor de departamento, lâmpadas e mais não sei o quê, quer dizer, as necessidades administrativas. Havia uma preocupação estatística de saber o número de alunos que evadiu, o número de alunos que estava repetindo, não sei o quê, não sei o quê. E isso aí era uma coisa que havia com muita força, tinha um departamento de estatística para manter isso com muita segurança. E para nós isso era muito estranho, porque a gente não via o menino aprendendo, entendeu? A gente sentia falta, ia aos colégios e não via o menino aprendendo. Os meninos estavam lá sentados e o professor lá, pam, 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 como eu estou fazendo com vocês. É um negócio assim meio doloroso, né? Preciso trocar. E aí a gente não via essa troca. Então, o nosso objetivo era mudar. Objetivo ingênuo, a gente não ia conseguir nunca, mas o objetivo era mudar isso. Posso continuar? E quem frequentava a escola pública? Sim, quem frequentava a escola pública, repare, tirando por minha experiência do ICEA, de dia era frequentado por classe média, né? Classe média baixa, por aí, não eram os pobres. De dia no ICEA não eram os pobres. De noite, nas primeiras turmas, primeiro ano de ginásio, segundo ano de ginásio, eles já vinham chegando. Mas, nos cursos clássico, científico e pedagógico, quem frequentava eram os alunos que tinham tido necessidade de parar de estudar para trabalhar e que agora, já estando trabalhando, tinham condição de voltar para completar o curso. Então, eu tive alunos excelentes no noturno do ICEA. E aí não eram os pobres. Eu tinha alunos pobres, com certeza. Tinha Zé Augusto, um menininho que dormia na minha aula e que os outros diziam, professora, Zé Augusto está dormindo, meu filho. Zé Augusto precisa mais de dormir do que aprender português. Ele era auxiliar de padeiro, tinha 13, 14 anos, auxiliar de padeiro, passava a noite inteira na padaria. Como é que de noite ele ainda podia estudar uma aula que terminava às 11 horas da noite? Então, realmente, os pobres estavam chegando por volta de... Eu fiz concurso em 55, por volta de 56, 57, 58, por aí, eles estavam entrando. Então, era a primeira, segunda, terceira série de ginásio, por aí. Mas o pessoal do alto, assim, não era não, era a classe média mesmo, classe média do Barbalho e classe média da cidade, porque como era a única escola normal que havia, não havia ainda o Olímpio Franca, todo mundo que queria fazer o curso normal ia para lá. E a senhora sofreu algum preconceito com relação à idade, já que a senhora foi uma professora jovem no EJA, quer dizer, na EJA? Realmente, eu tive medo. Eu tinha, no começo mesmo, eu tinha medo, porque, além de tudo, eu era pequenininha, né? Como sou. E acontece que havia turmas, eram turmas femininas e turmas masculinas. Caía que sempre me davam turmas masculinas. E havia turmas meio endiabradas e faltava muita luz. De vez em quando faltava luz. Então, havia professoras que saíam da sala chorando, mas não sei o que, isso não vai me acontecer. Realmente, um dia faltou luz e não me aconteceu, né? Levantaram-se os três, eu mandei sentar de novo, eu vou continuar dando aula do mesmo jeito, escrevam como quiserem, não me interessa, mas eu vou dar aula, vou cobrar depois, vai continuar. Mas aí foram só 5 minutos para eles se acalmarem. Aí eu comecei a dizer o que era ser homem, que eles não sabiam, né? E depois, agora todo mundo tem isqueiro, todo mundo fumava. Faça uma rodinha de isqueiro e me leve lá embaixo, porque no escuro, sozinha, eu não vou. Vocês é que vão me levar, me proteger. Tranquilamente me levaram lá na sala dos professores, tudo isso. Daí por diante não teve mais, né? E essa história passou de turma em turma e não aconteceu mais nada. Mas eu tinha medo, realmente eu tinha medo. Agora, não com o pessoal mais velho, tá entendendo? O pessoal mais velho, de
curso de colégio, curso normal, de jeito nenhum. Aí era excelente de irem para lá dia de feriado, de noite, para a gente ter aula quando o programa, por alguma razão, tinha se atrasado, porque morria gente, e tinha não sei o que, suspendiu aula porque não sei o que. Então, a gente conseguia pedir ao porteiro, o porteiro abria, avisava o professor Cícero Pessoa, tudo certo, a gente ia lá e trabalhava de noite sem nenhum problema. Os meninos eram realmente muito bons. E até hoje tem provado, né? Eu encontro assim, gente que está situado em posições muito boas, estão trabalhando profissionalmente